Eu vou pedir para Renato Carmona você ligar seu microfone, nos dirigir em oração, não, orando não somente por nós nessa classe, mas as demais classes que estão acontecendo nesse momento. Por favor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Só temos motivos de gratidão, porque o Senhor é um Deus bondoso, e o Senhor tem nos disponibilizado formas criativas, Pai, de nos encontrarmos, tem nos disponibilizado palavras edificantes através dos pastores, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor permite que a gente tenha a internet, o Senhor permite que a nossa igreja tenha essa estrutura, e nós queremos pedir por essa série que se inicia hoje, Pai, tanto por essa classe com o Fernando, como as outras classes que também estão começando, que o Senhor possa abençoar os professores e possa preparar o coração dos alunos para que recebam essas mensagens e sejam todos edificados em Ti, Pai. E que, através desse meio, nós todos sejamos um como igreja, como o Senhor planejou para nós, Pai. É isso que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhores, acho que estamos descobrindo uma alternativa de vocês me ouvirem e eu poder ouvir vocês. Então eu consegui ouvir o restinho da oração do Renato. Deixa eu só trocar um outro fone de ouvido e aí vou poder ouvi-los aí. Está ali em cima? Obrigado. A nossa test girl aí, a Gislene, fala alguma coisa para ver se eu estou ouvindo vocês. Oi, Fernando, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Precisei de 2 conexões para poder fazer isso. Joia. Ok, gente. Quando a gente olha para as Escrituras como um todo, é interessante a gente pensar o seguinte. O Novo Testamento, Gênesis 3, é uma maldição. O Velho Testamento, Gênesis 3, é uma maldição. Chegamos em Malaquias, e Malaquias termina o Antigo Testamento com a maldição. E quando a gente chega no Novo Testamento, no início, no capítulo 5 de Mateus, a gente já encontra um ambiente de bênção, as bem-aventuranças. No Novo Testamento, nós vamos encontrar várias bem-aventuranças ou bênçãos, como também no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos encontrar 42 vezes esse termo. E das 49 que aparecem no Novo Testamento, 9 delas estão nessa passagem das Escrituras. Estão me ouvindo? Ok. 9 delas, então, estão dentro dessa passagem que é alvo do nosso estudo. O verbo grego que fala de ser bem-aventurado, makar. Fernando. Oi. Fernando, você está com 2 microfones abertos, está dando eco. Fecha um deles. Esse é o problema. Na verdade, está fechado o outro. Agora melhorou? Já estava fechado, não consegui entender. Agora sim. Vamos lá. O verbo makar, que tem a ver com esse conceito de bem-aventurança, de bênção, ele é um verbo que ele descreve a felicidade independente das condições exteriores. Quando Homero usou esse termo makar, ele usou para descrever os deuses gregos que
eram abençoados ou benditos independentemente da realidade humana. Não estava relacionado com a realidade humana, estava acima dela. E, veja, dentro da própria Escritura, nós vamos ver essa ideia de bem-aventurado, bendito, também se referindo a Deus. Bom, cabe aqui um parênteses. Vocês fiquem à vontade para anotarem ou não, mas caso queiram, solicitem para mim o esboço do que eu estou falando com vocês hoje, e eu passo ele na íntegra, sem nenhuma restrição, né? Então eu estou dizendo isso, que se você quiser dar menos atenção para anotação, para ter anotação, fique à vontade. Depois eu dou o telefone que vocês podem pedir para a gente, por WhatsApp, passar isso, né? Então, veja, quando a gente olha para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, que diz: esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Então, não só Homero usou para descrever bendito, bem-aventurado, para as divindades gregas, como também as escrituras, o apóstolo Paulo chama Deus dessa maneira. A ideia é que esse Deus ele é satisfeito em si mesmo. Ele não depende de uma ação humana, ele não depende de outro fator para que efetivamente ele esteja bem. Está fora das circunstâncias, não precisa das circunstâncias. Então, o conceito que nós vamos ver aqui é um conceito de felicidade e a bem-aventurança independente da condição exterior. Bem, eu preferi, antes de entrar nas bem-aventuranças, dedicar pelo menos metade dessa aula falando sobre esse conceito de bem-aventurança e de felicidade, porque no nosso ambiente, na nossa sociedade, a ideia de felicidade vem da presença de umas condições externas favoráveis. Como é que alguém pode estar bem com essa pandemia? Eu, pessoalmente, eu já perdi, porque faleceram, por causa de Covid, 3 amigos meus. Eu mesmo acho muito, mas um colega de infância, um índio. O primeiro deles foi um índio, que inclusive teve hospedado em casa. Vocês mais velhos na igreja podem se lembrar da presença do Foritiwi, um índio Waiwai, que falou inclusive na nossa igreja. Ele faleceu cerca de um mês atrás, na verdade dia 6 de junho. E para mim foi um motivo de, ainda que tenha a certeza, a alegria que ele deve estar desfrutando do Senhor, eu fiquei triste com a sua morte. Ele é o único cara que quando eu vou para Mapuera eu levo presente pessoal. Então agora eu já não tenho mais alguém para levar um presente pessoal. E ontem faleceu o filho dele, que também é um amigo, Fernando Macari, que tinha um papel tão importante como pastor, como missionário, como tradutor da Bíblia. Mas ele veio morrer ontem. Nós conversamos e trocamos ideias no domingo, na segunda-feira passada. E troquei mensagens com outras 2 pessoas da aldeia, ontem e hoje, e a mensagem que eles me dão é: Mapuera está triste. Mas será que a gente pode estar feliz apesar das notícias e das circunstâncias? Certamente nós vamos sentir falta desses irmãos, eu vou sentir falta desses irmãos. Eu mandei um vídeo para eles, uma mensagem para a igreja, para a aldeia, para a família, coisa essa que é possível nesses tempos, né? Mas eles podem alcançar a felicidade. Eu queria lembrar vocês, dentro do contexto de Eclesiastes, a mensagem que tem ali no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Aí no versículo 14 ele diz: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e correr atrás do vento. A visão que o Kohelet
o pesquisador, vamos chamar assim, que é o autor do livro de Eclesiastes, a visão que ele tem é que a vida não vale a pena. Versículo 4, ele diz, tudo é inútil, é correr atrás do vento. No capítulo 2, então, no versículo 11, ele diz, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil e foi correr atrás do vento. Que infelicidade desse camarada. E olha que ele realizou coisas. Foi o Senhor Jesus quem disse em Lucas 12:15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Entretanto, muitos de nós pensamos que a nossa felicidade está relacionada com o que a gente tem. Nesses dias, meus 3 netos mais velhos estavam aqui, e um deles ele não sabia ainda, ele tinha comprado, o pai tinha comprado um videogame para ele, na verdade ele tinha comprado com o dinheiro que ele juntou, com as ofertas que ele conseguia da família para cada dente que ele perdeu, e ele comprou um jogo de videogame, e o Rafael, meu filho, falou, nem vou contar para ele hoje à noite, porque senão ele não vai dormir, porque o ter parece que é a coisa mais importante. Veja, eu chamo a sua atenção para a passagem de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23, em que ele diz, e eu acho isso fantástico, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Que visão de insatisfação. Quando então a gente chega no Novo Testamento e encontra essa mensagem magnífica, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele continua. Vejam, aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7, falando sobre a vida, no versículo 24 ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja, qual é a característica da casa que permanece, da pessoa que permanece? Não é se tem tempo ruim ou não tem. Não é se tem tempestade ou não tem. Vai ter tempestade. O que está em questão aqui é como ela está firmada e fundamentada. Se ela foi construída na areia, quando vier a tempestade, e ela vem, a casa vai ruir. Da mesma maneira, quando nós pensamos na perspectiva de aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele está tranquilo, vai vir tempestade, do mesmo jeito, mas ele vai ficar firme. Bem, então, pelo que eu consigo entender, a felicidade não vem de ter coisas ou de sugestões que a sociedade possa traçar, mas vem de você ouvir a voz de Deus
e construir sua casa sobre essa rocha. Então, olhar para essas bem-aventuranças é a oportunidade que a gente tem de enxergarmos quais são os fundamentos da felicidade. Cabe aqui a gente tratar um assunto inerente à introdução de um estudo, que é considerarmos para quem é essa passagem, para quem é essa mensagem. Faço essa pergunta pelo seguinte: há quem sugira que as bem-aventuranças e o Sermão do Monte como um todo, ele não é uma mensagem para nós hoje como não era nos tempos de Jesus. Era uma mensagem para as pessoas que viverão no milênio. O padrão de vida, o estilo de vida sugerido aqui, considerado aqui, é padrão do milênio. Então, eu quero só contestar isso para afirmar e assegurar que essa é a mensagem para nós hoje. Bom, em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus pregou esse sermão, seguramente ele não pregou esse sermão para um público que não era o seu ouvinte. Eles eram seus ouvintes. Aquela mensagem era para aqueles homens daquele tempo. Segundo lugar, eu quero considerar com vocês, é que Jesus não fez nenhuma referência ao milênio. Certo que ele fala do reino dos céus, o reino de Deus, e o milênio é uma característica forte dentro do projeto de Deus, só que ainda futura e escatológica. Mas ao descrever, ao fazer sua mensagem, ele se dirige àquele público daqueles dias e, de forma alguma, ele considera naquele momento: olha, isso aqui não é para agora não, considerem isso aqui para quando o milênio chegar. Então, não faz sentido dizer que é para o milênio. E, por fim, só para assegurar a ideia de que isso é para nós hoje, veja o que ele diz ali, versículo 44 do Sermão da Montanha, capítulo 5, 44. Mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então veja, esse sermão era para pessoas que corriam o risco da perseguição. E no milênio não tem perseguição. O milênio é o reino de Cristo estabelecido de uma tal forma que não existe possibilidade de perversão, de impiedade. O governo do Senhor Jesus Cristo vai estar de tal forma estruturado, pesado, que não tem chance das pessoas se desviarem e perseguirem aqueles que são cristãos, aqueles que são de Cristo. Então, essas três ideias, ele não menciona milênio, ele se dirige àquele público e ele faz uma referência objetiva a perseguição que poderia acontecer, coisa essa que não acontece no milênio. Então, aquele sermão e essas bem-aventuranças não são para uma ocasião futura, elas são para agora, elas são para o presente. Então, eu quero considerar com vocês aqui que esse sermão era, naqueles dias, para aquelas pessoas, como é para nós hoje. E, estabelecido isso, e ainda que eu vá abrir para alguma pergunta nesse momento, eu gostaria de dizer, com essa visão de entrar nessas bem-aventuranças, sabendo que isso é para nós hoje, é que nós vamos estudar essa carta, esse pequeno trecho que nós temos aqui. Então, sendo assim, até aqui, você tem alguma pergunta? Se tem alguma pergunta, liga seu microfone e estou pronto a ouvi-lo. Bom, a ausência de consideração, de ouvir qualquer voz, para mim significa que vocês não têm pergunta, né? Não é que eu
que eu voltei ao estado de não ouvi-los. Então, dada a oportunidade, eu quero tratar com vocês hoje, além da introdução, a primeira bem-aventurança. E, para fazermos um plano, na minha cabeça hoje, a introdução e a primeira bem-aventurança. Na próxima semana, as 3 seguintes bem-aventuranças, e nas outras 2 semanas, 2 bem-aventuranças em cada dia. Tá? Então, o nosso trecho diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem, naqueles dias não devia ser diferente, e em qualquer sociedade existe esse conceito de que o bem-sucedido ele tem coisas, e ele tem coisas melhores. A sua casa é melhor, seu carro é melhor. Eu me lembro uma ocasião, eu estava em Mapuera. Entenda isso, Mapuera é uma aldeia. Os índios já passaram por uma boa dose de civilização, né? Como eu mencionei, agora eles têm sinal de internet lá. Mas é uma aldeia. O seu meio de deslocamento é canoa. Quando estão dentro d'água e eles estão do lado de um rio, à margem de um rio. E eles não estão no seu estado primitivo, não estão nus no meio da floresta. Eles construíram casas, as suas casas têm influência das nossas casas, extremamente precárias, né? Estão mais no nível assim, de uma favela do que propriamente o que você imaginar morar. Estão morando lá no Alphaville, não tem nada a ver. Eu perguntei para eles numa ocasião: vocês têm sinais de status? O que marca uma pessoa que é vista como top aqui entre vocês? Ele disse assim, por exemplo, a canoa de alguém fala alguma coisa sobre a pessoa? Aí você fala. Veja, a canoa deles não é... Não pense numa canoa canadense que foi construída. Não, a canoa deles, dada a quantidade de pedras que tem naqueles rios, no rio Mapuera, é um tronco de árvore que foi escavado e trabalhado com uma técnica para que ele se abra. Então, eu imagino que aquilo ali tem uma espessura de, em alguns lugares, até 10 centímetros de madeira para fazer frente aos choques com pedras, o que é impossível com uma canoa de fibra ou de alumínio. Então, todas as canoas, sem exceção, é um tronco de árvore escavado. Eu falei, tem sinal de status? Ele falou, tem. A canoa, dependendo da canoa, está falando da pessoa. Então, ela é mais bem posicionada de uma certa perspectiva. Eu me lembro de conhecer um camarada, o nome dele é Utu, e não se assuste, o nome da esposa dele era Talcinha. E o Utu e a Talcinha eram vistos como pessoas de sucesso. Por quê? O Utu é um excelente caçador e pescador. Então, isso é um sinal de status. A família dele é vista de uma maneira diferenciada. Mas quando nós olhamos para o trecho aqui, bem-aventurado os pobres em espírito. Gente, isso aqui é uma quebra de paradigma, porque ele não está associando, aliás, ele está dissociando a ideia de felicidade da ideia de riqueza. Como se ele dissesse, não é o que você tem que traz para você satisfação e alegria. Eu me lembro, muitos anos atrás, minha filha era pequena, talvez um pouco mais velha que a filha dela hoje. A neta tem uns 7 anos. E nós tínhamos um amigo, um ímpio. Ele realmente tinha, da minha perspectiva, bastante dinheiro. Era um homem que já tinha juntado seus milhões de dólares aí. E um dia minha filha pequena falou assim, pai, por que o tio fulano
que tem tanto dinheiro reclama tanto? É simples assim, porque não é o que você tem que traz felicidade. E nessa bem-aventurança que ele trata aqui, ele está dizendo: feliz é o cara que é pobre. Fernando. Oi. Ele desligou. Alguém ligou? Tem alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Com Pode relação a esperar um isso. pouquinho, eu terminar a ideia e volto nisso? Eu vou Sim, abrir sim. para vocês em momentos oportunos para vocês fazerem as perguntas, ok? Consegue me ouvir? Então, eu consigo. Oportunamente eu vou abrir para fazer pergunta. Posso, sem problema. Ok? Então, vejam, diferentemente do que nós podemos propor e pensar, a felicidade que a gente vem não repousa na nossa, no que nós temos, nas alegrias do que temos, no orgulho que pode trazer para nós isso, mas na verdade o feliz aqui, o bem-aventurado, é o pobre de espírito, ou como dizem algumas traduções, o humilde de espírito. São duas ideias que estão associadas aqui. Então, eu gostaria de olhar com vocês algumas passagens, duas do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, para a gente verificar qual é a visão que Deus tem sobre a questão de riqueza ou de pobreza, de orgulho ou de humildade. Depois nós vamos aplicar nós mesmos, mas eu queria que a gente tivesse uma visão mais geral. A primeira passagem que eu quero destacar é de Provérbios capítulo 16, versículo 5, que diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Essa palavra que diz aqui, detesta, torabat, em hebraico, a ideia é a seguinte: para Deus isso é asqueroso. O orgulho, alguém cheio de si mesmo. Né? Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: mas ele nos concede graça maior, pois isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Veja, Deus detesta a ideia de riqueza e orgulho. E aqui ele diz, ele se opõe às pessoas nessa condição. Esse o segundo versículo foi Tiago, capítulo 4, versículo 6. E em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, é dito: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então há aqui uma visão de que a ideia de riqueza, de orgulho, de autossuficiência estarem fora do projeto de Deus estar conosco, a favor de nós, etc. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre a definição de pobreza, então, dentro dessa passagem, mas abrindo para fazer pergunta. Desculpe, eu não consegui identificar quem é que tinha uma pergunta, mas quem é, pode, por favor, ligar seu microfone e perguntar. Ou outra pessoa que tem alguma pergunta a fazer. É o Felipe que está falando. Fernando, a pergunta é o seguinte: quando você está falando aí de bem, você está me ouvindo ou não? Sim, estou te ouvindo. Eu que tinha feito a pergunta, Felipe, e a pergunta é o seguinte: quando você está falando de bem-aventurança, eu não entendia essa questão como uma coisa imediata, como sendo uma felicidade atual. Mas eu entendia sempre a bem-aventurança como uma expectativa da eternidade, como sendo a bem-aventurança uma forma de, talvez, premiação ou galardão, ou aquilo que a pessoa obteria não necessariamente na vida atual, mas algo que estaria presente na eternidade. Por isso que não fez muito sentido para mim quando você fez a colocação dos milenistas e tal, porque eu vejo essa questão da bem-aventurança como uma questão da eternidade, não atual. Você tem algum respaldo textual para defender algum ponto de vista como esse, né? Como que é?
Porque Você tem algum você texto tá bíblico que uma felicidade aponta atual. nessa direção? Felipe? Você tem algum texto bíblico que aponta nessa direção? No momento, não. Eu teria que pensar melhor. Eu acho, pode pensar bastante, mas veja, No momento, não. Eu teria que pensar a gente não vai especular uma ideia, a gente extrai essas ideias das ocorrências que tem. Se você pegar todas as quase 100 ocorrências de bem-aventurança na Bíblia, ela não está restrita à eternidade futura. Na verdade, é dito que nós podemos estar felizes até no meio da tribulação aqui, é agora. Então, isso aqui, lógico que tem implicações pela eternidade. Mas mais do que eternidade, isso tem a ver com a vida agora. Bem-aventurado, feliz é essa pessoa. Não é que será. Então, a provisão que nós temos aqui contempla hoje. E nós vemos nas Escrituras pessoas que viveram reveses terríveis, como no caso, por exemplo, Estevão, ou o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, que quando ele diz, no capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, esse indivíduo, ele está dando uma demonstração da bem-aventurança na sua vida. Ele não depende das condições externas para ele estar feliz, para estar realizado. Então, isso é para hoje. Indiscutivelmente, na eternidade futura, isso será uma realidade. Mas as promessas, elas não estão apontando para uma ocasião futura. De uma forma geral, os versículos são para hoje. Se nós pegamos as bem-aventuranças que estão dentro dos Salmos, estão falando da vida do piedoso na realidade de hoje. Né? Não descarto que haverá muita felicidade na eternidade futura, mas nas condições presentes nós podemos superar as circunstâncias e não depender delas e vivermos marcados pela felicidade. Mais alguma pergunta? Ok. Então, deixe-me falar sobre o que significa essa ideia de pobreza. Em primeiro lugar, o conceito de pobre, no seu sentido mais original, era no aspecto de pobreza monetária. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurados pobres de espírito, ele não pode estar falando de condição monetária, financeira. Mesmo porque se fosse assim, a pior coisa que a gente poderia fazer era ajudar um pobre dando dinheiro. Recentemente fizemos 2 campanhas, uma para atender uma igreja no Rio Grande do Norte, outra para atender a população carente da região sul da cidade de Campinas. Poxa vida, se feliz da vida é o cara que está pobre monetariamente, o que nós vamos fazer de dar recursos para esse pessoal? Tirar eles da felicidade deles? Então, ele não está falando aqui de felicidade relacionada a uma pobreza ou uma miséria espiritual. Desculpe, monetária. Ele está aplicando o termo que é de uso monetário para falar da pobreza do recurso que está relacionado com uma pobreza, como ele diz, pobre de espírito. Então, o que é essa ideia de pobre de espírito? A ideia é termos uma relação com Deus baseada não em que nós temos créditos que nos permitem nos aproximar de Deus e desfrutar da bênção dele. Pobre de espírito é aquele indivíduo que chega diante de Deus reconhecendo a sua pobreza, a sua insuficiência, a sua incapacidade de chegar a Deus e de agradar a Deus. Então, o conceito de pobre aqui
Não é questão de ter mais ou de ter menos de dinheiro, mas é a atitude que você tem com respeito a Deus. Se é uma atitude que você entende que você é alguém que depende da misericórdia e da bondade de Deus, ou se você é alguém que, não, você está legal. Você se garante, entendeu? Você tem créditos diante de Deus. A ideia do pobre de espírito é que ele depende de Deus para socorrer. Ele não consegue se virar sozinho. Vejam, existiam duas palavras, tinham mais, mas eu quero destacar essas duas palavras gregas para a gente considerar. Duas palavras gregas que eram utilizadas para descrever uma pessoa pobre. A primeira palavra é a palavra tocas e a segunda era penace. Penace significava o seguinte: o cara é tão pobre que precisa trabalhar para sobreviver. Não sei se tem alguém assim tão pobre hoje em dia que tem que trabalhar para sobreviver, ou se já está totalmente garantido, né? A segunda palavra, foi a primeira que eu coloquei em ordem, é a palavra pitocas. E pitocas significa o seguinte: é alguém que não tem como sobreviver por si mesmo. Tem que mendigar. Depende do favor de alguém. Quando nós ajudamos aquele povo lá de Rio Grande do Norte, o motivo de ajudar aquelas pessoas é porque, com a pandemia, para essas pessoas ganharem poucos reais, elas tinham que ir até a cidade de Mossoró e na cidade de Mossoró trabalhar. Trabalhos não qualificados. Mas com o advento da pandemia, essas pessoas não foram dispensadas do trabalho em Mossoró. E em suas vilas, naquele sertão do Rio Grande do Norte, elas estavam ali largadas, não tinham o que fazer para ter o que comer, dependiam do favor de alguém. Então foi por essa razão que nós nos associamos àquela igreja de Mossoró para ajudar esse segmento. Porque eles não tinham o que fazer por si mesmos. E vejam, foi essa palavra que Jesus empregou para dizer o seguinte: feliz é quem são os mendigos. Felizes aqueles que não têm como se virar, não têm recursos, não têm possibilidades, que dependem exclusivamente de Deus. Ontem minha neta estava lendo a Bíblia dela aqui, e ela leu aquela passagem que dizia, que Jesus dizia: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ela achou essa passagem divertidíssima. E ela tem seus 7 anos, então eu fui explicar para ela a passagem. Sabe o que é agulha? Você sabe o que é o fundo da agulha? Você sabe o que é a linha que passa na agulha? Você imagina um camelo. O que Jesus queria dizer é o seguinte: um rico, que naquela época significava ser muito abençoado por Deus, na teologia popular dos judeus, para um rico é impossível. Os demais também são impossíveis. Se um rico que é o abençoado não pode entrar, então a reação dos discípulos foi o quê? Então quem é que pode entrar? Jesus diz: é impossível. Então, quando eu acabei de explicar essa ideia para ela, ela bateu palma. Ela falou: muito bem, vovô, boa explicação. A ideia que a gente tem que captar é essa de que a gente, na condição de pobre ou ricos, estamos impossibilitados de entrar na presença de Deus, de sermos aprovados e aceitos por Deus.
Não temos recursos para tal. Em Isaías capítulo 66, versículo 2, ele diz assim: a estes eu estimo, ao humilde e ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo, humilde e contrito de espírito. Então, quando ele está dizendo aqui, bem-aventurado é o pobre de espírito, está dizendo, feliz é aquele indivíduo que reconhece a sua insuficiência para conquistar a atenção, a consideração, a retribuição de Deus. Na verdade, nós estamos na condição de miseráveis, de mendigos. Porque, de certa forma, a lei já demonstrava isso. A lei apontava num ideal de vida, e não só na ação, mas na intenção, que era impossível ser conquistado, alcançado. Não tem como. Alguém que se aproxima de Deus tem que se aproximar com a consciência da sua insuficiência e da sua incapacidade, da sua pobreza espiritual, que não lhe dá crédito diante de Deus. Como é que essa pessoa pode viver? Somente e exclusivamente pela graça de Deus. Não merece, é misericórdia. Ei, vocês conhecem aquele texto? Eu quero focalizar um pouco com vocês aqui, o texto de Lucas, capítulo 18. Vou dar mais uma paradinha aqui. Antes de entrar nessas expressões de humildade na vida, alguém tem outra pergunta? Vou continuar. Quando o Senhor Jesus começa, daqui a pouco eu chego em Lucas 18, quando o Senhor Jesus começa começando a sua mensagem, dizendo que bem-aventurado é o pobre de espírito, estou entendendo que ele está dizendo o seguinte: a felicidade começa por aqui. Começa por aqui. Com essa confissão e reconhecimento de incapacidade pessoal de agradar a Deus, de satisfazer a Deus. A incapacidade de conquistar o amor de Deus. Então, eu quero mostrar como isso se expressa na vida através da passagem de Lucas, capítulo 18, que diz assim, a partir do versículo 9. E alguns que confiavam em sua própria justiça, confiar em própria justiça significa ser rico de espírito. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Veja, o rico de espírito, ele confia em si mesmo e ele se compara com os outros e ele despreza os outros. Esse é o rico de espírito. O pobre de espírito sabe que não pode confiar em si mesmo, ele não tem recurso. E o pobre de espírito sabe que ele é tão pobre que se ele comparar com os outros, ele não vai se ver como melhor e, portanto, não vai desprezar os outros. Então ele conta, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era o publicano. O fariseu o que era? Ele era um integrante da elite religiosa daqueles dias. Os fariseus, eles eram cerca de 6.000 naqueles dias de Jesus. Os mais radicais. E por outro lado nós temos um publicano, e o publicano era um cobrador de impostos, ele era um traidor, ele era extremamente mal visto pela sociedade judaica, ele era um pária. O fariseu, o rico em espírito, em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância.
Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Você percebe a diferença entre o rico e o pobre de espírito? O rico, ele diz: graças te dou pelo que eu sou. Eu faço isso. Eu não faço aquilo. Eu tenho meus créditos. O publicano, ele diz: tem misericórdia de mim. Ele tem consciência do que é, do seu pecado. Veja, a seguir Jesus diz o seguinte: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O rico, o que se exalta, ele vai ser humilhado. Ele vai se deparar com a sua insuficiência. O pobre, por outra vez, por outro lado, vai ser exaltado. Então, você vê o rico autoconfiante. Desculpe-me, o fariseu aqui, o autoconfiante, ele é o rico de espírito. Ele despreza os demais. Enquanto a gente encontra aqui um homem que tem consciência do seu pecado e ele clama a Deus pela misericórdia de Deus. Voltando a Tiago, que eu mencionei anteriormente, Tiago capítulo 4, versículo 10, diz: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A proposta aqui é uma prontidão, uma disposição de: eu me apresento humilde, com consciência de quem eu sou, das minhas limitações. Depois vocês podem se divertir lendo o Salmo de número 130, em que o salmista diz objetivamente que por causa das nossas culpas, se Deus estiver considerando, quem é que vai escapar? Ele diz: ninguém vai escapar. Ele diz: vem de ti o perdão, vem de ti a redenção. O salmista reconhece que não é nas suas capacidades, não é na sua riqueza espiritual, é na pobreza espiritual que ele pode provar da provisão de Deus, da libertação de Deus. Então a ideia de pobreza de espírito é a profunda consciência da dependência de Deus. Deixe-me citar alguns exemplos. Em Gênesis capítulo 32, Jacó se encontra com o Senhor e tem aquela luta que o transforma em príncipe com Deus. E naquela ocasião, ele agarrou-se ao anjo, porque ele reconhecia que ele precisava da bênção de Deus. Ele não tinha suficiência em si mesmo. Então, ele tinha consciência de que ele precisava da bênção. Ele não era capaz de garantir o futuro que tinha por acontecer na sua frente. Ele estava carente do Senhor, precisando do Senhor. Isso é um símbolo. A segunda figura que a gente vê no Antigo Testamento de alguém que demonstra sua profunda pobreza de espírito é o profeta Isaías. Quando você lê o capítulo 5 de Isaías, fique para você se divertir durante esses dias, além de ler o Salmo 130, pegue Isaías capítulo 5 e 6 e observe no capítulo 5 que a palavra de ordem ali, mais comum ali, é quando ele diz: ai de vós, ai de vós. Então ele denuncia os pecados do povo e a sua palavra é: ai de vós. Ele está certo no que ele está fazendo, como profeta. Eu diria que o profeta, ele é como uma espécie de um auditor moral e teológico.
E ele está pronto para denunciar as não conformidades com a moralidade, com a ética, com a teologia. Então, quando nós ouvimos aquele profeta fazendo aquela denúncia, ele está no seu papel. Entretanto, no capítulo 6, ele via a sua experiência de estar na presença de Deus, quando o Eusébio pregou sobre isso na semana passada, e quando ele contempla o Senhor, o que ele diz? Ai de mim. Ele falou de tanto ai de vós no capítulo 5, mas na medida que ele se aproxima de Deus, ele tem consciência de que ele é um miserável. Que ele não tem chance, ele é um pobre de espírito. E quando você olha para o Antigo Testamento, personagens como Gideão, no Juízes capítulo 6, versículo 15, ele sabe que ele não tem condições de fazer o que Deus quer dele. Como Davi, ele reconhece que ele veio lá de trás das malhadas, ele é um cara simples pra caramba. Ou como Pedro, que reconhece que é Deus quem está mudando a sua história. Isso é totalmente diferente da autoconfiança, da autoestima que nos nossos dias é proposto. Então entendamos isso, a ideia de que feliz é o pobre de espírito, é porque esse indivíduo abriu o espaço com a sua condição de humildade e de dependência da misericórdia de Deus, de provar da presença de Deus na sua vida. Seja lhe dando o que ele precisa, seja cuidando dele, seja exaltando-o. Com toda certeza, o ápice, a consumação de todas as bênçãos, ela é futura. Eu mencionei o Horitui. Foi um líder da igreja de Mapuera, ele morreu esses dias. O Macari, ele faleceu ontem. Seguramente essa igreja, seus familiares vão ter grande alegria em encontrá-lo no futuro. Aliás, eu já imaginei isso, o Macari encontrando com o Foritio e o pai dele. Deve ser uma alegria encontrar nos céus. Mas enquanto nós estamos aqui na condição de humildes, pobres de espírito, nós podemos provar de Deus também cuidando e providenciando. Bom, eu queria pensar e terminar com isso, desculpe, já estou dentro do meu limite aqui, né? Está na hora de encerrar já, mas eu queria considerar com vocês, em primeiro lugar, qual é a vantagem da pobreza de espírito na vida pessoal. Em primeiro lugar, o resultado é que a pobreza de espírito na vida pessoal abre a porta para o que Deus já quer fazer na sua vida. Ninguém vai ganhar a salvação e a vida eterna, ninguém, agora, se não reconhecer seus pecados e insuficiência e não crer na graça, na bondade enviada pelo Senhor Cristo Jesus. Não há espaço agora para receber a salvação na autoconfiança. É como no Salmo 130 que eu disse. Vai ter que depender da bondade, da graça, da provisão de Deus. Na condição de humildade e pobreza de espírito, nós vamos ver Deus cuidar de nós, nos exaltar no tempo dele. No tempo dele. É nessa pobreza de espírito e humildade de espírito que nós vamos ouvir do reino de Deus e vamos conhecer a Cristo e já ganhamos a vida eterna. Então, em termos pessoais, isso abre a possibilidade de nós desfrutarmos já perdão e a salvação, como também a oportunidade de estabelecer uma relação de pobreza pessoal e da intervenção graciosa de Deus agora. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele fala: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? É agora. É na minha limitação, na minha dificuldade, que agora eu posso provar do poder de Deus. E a segunda dimensão que eu queria considerar sobre o pobre de espírito
é que conviver com o pobre de espírito é uma bênção. Mas conviver com o rico de espírito é uma tragédia. E você pode fazer aplicações disso, seja dentro do ambiente familiar e fora. Eu me lembro anos atrás, muitos anos atrás, depois de ter pregado um sermão sobre humildade na nossa igreja, na IBCU, né? Na época era IBCU, e alguém veio me questionar dizendo o seguinte: olha, eu sei que nas Escrituras falam que a gente tem que ser humilde diante de Deus, mas diante das pessoas, não. Mas se você é humilde diante de Deus, e você sabe que você não tem crédito diante de Deus, que chance você tem de te orgulhar sobre os outros? Se você reconhece o tamanho do seu pecado, a sua miséria, não tem por que você olhar para uma outra pessoa e agir de alguma maneira com uma condição de soberbo, de superior. Eu me lembro, anos atrás, uma senhora da igreja estava se aconselhando uma garota que tinha tido um profundo envolvimento com drogas e com imoralidade. Uma moça da igreja. E essa senhora, aconselhando, tinha chegado no limite até onde podia ir e pediu que se eu podia ajudar. Se ela quer ajuda, podem vir vocês duas. Posso ajudar a garota e ao mesmo tempo você pode aprender um pouco com isso. E depois que acabamos, uma conversa posterior, né, no encontro, aquela senhora falou assim: eu fiquei impressionado com a sua bondade com aquela moça. Achei que você ia ser mais austero. Mas o fato é que eu sei quem eu sou. E o fato de ter consciência de quanto eu sou pobre de espírito, isso me faz ser extremamente misericordioso com pessoas que fazem alguma coisa deplorável. Então a pobreza de espírito passa por essa compreensão de que eu não sou melhor do que ninguém. Eu dependo da misericórdia de Deus. E esse publicano, essa garota drogada, imoral, eles não são piores do que eu, em hipótese alguma. Então o relacionamento começa a ser pautado por essa consciência. Eu me lembro também de uma situação em que um marido descrente descobriu que sua esposa, que os filhos que ele tinha com essa esposa, com a sua esposa, não eram filhos dele. Descobriu isso bastante depois que os filhos eram crescidos. E esse homem veio a conversar comigo e ele se converteu. E passadas poucas semanas, 3 ou 4 semanas, eu fui à casa dele, encontrei com a família dele, com a esposa dele. E essa senhora, ela disse: eu preciso conversar com o senhor. E ela marcou um horário para conversar comigo. E ela entrou pela porta do meu escritório e, antes de sentar, ela me disse: o senhor não imagina a vergonha que eu estou de estar aqui. E ela se sentou e eu disse para ela assim: quero te tranquilizar, dizendo para você que do lado de cada mesa tem alguém que não é nem um pouco melhor do que você. Por mim mesmo eu sou capaz de fazer coisas bem piores do que você fez. A segunda fala dela que eu me lembro foi: o que aconteceu com o meu marido? Porque ele foi transformado. E aí aquela mulher se converteu naquele dia. Cerca de 4, 5 semanas depois que o marido se converteu. Então vejam, a pobreza de espírito, além de nos dar crédito diante de Deus e nos dar possibilidades de desfrutar da graça de Deus, a pobreza de espírito também nos dá a graça
ou melhor dizendo, dar a graça aos outros de se relacionarem conosco. Porque é difícil se relacionar com alguém orgulhoso, mas com alguém que tenha consciência de que não é melhor do que ninguém. Alguém que tenha consciência de que está de pé por causa da misericórdia de Deus. Opa, é fácil lidar com essas pessoas. Elas não desprezam. Elas não são juízes. Elas são graciosas. Perguntas? Fernando, Diga. Marcos, Manda, Marcos. você acha possível alguém se converter sem ser pobre de espírito? Depende do sentido que nós demos de converter. Se a pessoa é rica de espírito, ela nem precisa se converter, ela já é autossuficiente. Agora, a conversão cristã pressupõe o reconhecimento da sua miséria, a sua insuficiência, de que é somente pela graça, de que não é por suas obras, que depende da misericórdia, da bondade de Deus. Então, a essência da conversão cristã pressupõe uma pobreza, o reconhecimento da pobreza espiritual. Porque se eu sou rico, eu não tenho do que me arrepender. Eu tenho meus créditos, como aquele rico ora lá e diz assim, eu não sou como ele, graças te dou por isso. Então, a conversão genuína passa pelo reconhecimento da graça e não da autossuficiência. Então, pessoas que têm uma tradição cristã, com uma vida bonita, e eu acho que essa foi a maior dificuldade do meu pai se converter. Meu pai tinha um padrão ético e moral, um padrão de bondade elevadíssimo. Ele entender que ele precisava, na sua insuficiência, chegar diante de Deus e depender da misericórdia de Deus. Isso foi um grande obstáculo para ele. E de quebra ele ainda tinha consciência, pela proximidade com alguns cristãos, que a vida dele era muito melhor do que de muitos cristãos dentro da igreja. Então, ele era rico comparado com algumas pessoas que ele conhecia. Então, a conversão cristã pressupõe o reconhecimento do pecado, da culpa. De novo, eu volto para o Salmo 130. A consciência daquele piedoso é por causa da redenção, do perdão de Deus, e não por causa da nossa suficiência. E esse reconhecimento é a essência da pobreza espiritual. Alguma pergunta mais? Bom. Fernando. Sim. Adalberto. Mano. Qual é a sua sugestão para que nós sejamos cada vez mais pobres de espírito? A primeira delas é se alimentar da visão de Deus e da visão das exigências de Deus. É o caso de Isaías, capítulo 5. Ai de vós. Capítulo 6. Ai de mim. Então, olhar para Deus, para o seu caráter, para a sua grandeza, e olhar para si próprio com honestidade, é a maior fonte de alimentação de pobreza de espírito. Ter consciência do próprio pecado por essa aproximação da luz de Deus alimenta em nós mesmos uma visão de que a gente é medíocre, pobre e que depende da graça. Isso é suficiente. Sabe, eventualmente nós podemos olhar para algumas pessoas e nos comparar e nos achar um pouco melhor. Normalmente, mas isso é influenciado pelo que acabei de falar, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu estou de pé. Eu sei que eu cheguei até aqui por causa
exclusivamente da tua misericórdia. Eu estou 40 anos no pastorado, estou 40 anos casado, né? Comemorei 40 anos de casado no meio da pandemia. Né? Se pode dizer que é uma comemoração, assim, né? E quando eu olho para as nossas vidas, eu reconheço que tudo que eu sou pela graça de Deus. Então, a gente olhando para o Senhor e olhando a nossa vida da perspectiva de quem nós somos, e a palavra do Senhor nos revela isso, isso coloca a gente no nosso lugar, com a crista bem baixa. E isso tem que refletir nos nossos relacionamentos. Acho que essa é a chave. A chave de Isaías 5 e 6. Capítulo 5 e 6. Mais alguma pergunta? Está sendo quase impossível não chegar nesse ponto aqui e começar a duvidar que eu vou falar sobre as 3 bem-aventuranças na semana que vem. Mas vamos que vamos.